Bem-vindos a mais um bloco de notícias no seu The Portuguese Channel. Um peão morreu na manhã desta terça-feira após ser atingido por um carro ao longo da Rota 9 em Newton, de acordo com a Polícia Estadual de Massachusetts. Um porta-voz da Polícia Estadual disse que um patrulha presenciou o acidente a caminho do trabalho e parou para ajudar. Várias outras agências também responderam ao local do incidente. O veículo envolvido permaneceu no local. As faixas da esquerda em ambas as direções foram fechadas. Como resultado, a nossa equipa viu a polícia no local e um SUV com o para-brisa quebrado. A MassDOT informou, pouco antes das 7 horas, que a faixa da esquerda da Rota 9, do sentido oeste, estava fechada na altura do número 250 da Boylston Street, perto do centro comercial de Chestnut Hill. Informações adicionais, como a identidade da vítima ou a causa do acidente, ainda não estavam disponíveis. A Care New England está-se preparando para receber pacientes no novo Centro de Trabalho de Parto e Maternidade da Universidade Brown, no Hospital Women and Infants, na próxima semana. O Women and Infants realiza 81% dos partos no estado de Rhode Island atualmente, disse Shannon Sullivan, presidente do hospital. Nós realizamos o maior número de partos da região. Desde o início da construção em maio de 2023, a moderna instalação contará com 20 camas para trabalho de parto, atendendo mães de todo o Rhode Island. Cerca de 8.600 bebés nascem no hospital por ano. Neste novo espaço, tudo desde a iluminação, tecnologia, design dos quartos, foi personalizado para os pacientes. A capacidade de proporcionar uma experiência excepcional para as mulheres que dão à luz aqui é realmente fenomenal, disse o CEO e presidente da New England, Dr. Mike Wagner. A Care New England afirmou que as ideias e as criatividades por trás do design vieram da equipa médica, o que também torna a experiência excepcional para os profissionais de saúde. Várias pessoas concentraram-se em frente à Câmara dos Representantes em Providence, Rhode Island, pedindo o regresso da médica que foi deportada para o Líbano na semana passada, apesar de ter um visto H-1B. A doutora Alloway, que faz transplantes de rins, uma dos 3 únicos médicos que fazem este tipo de cirurgia no Hospital de Rhode Island, em Providence, foi retida no Aeroporto Internacional Logan, em Boston, quando regressava de uma viagem ao Líbano na quinta-feira da semana passada. Após ficar detida um dia, foi deportada pelos serviços de imigração. A manifestação serviu para alertar legisladores e líderes oficiais para agirem e trazer a médica e professora de medicina da Brown University de regresso às suas funções. Alguns dos participantes afirmam que não vão desistir. Uma investigação está em andamento para determinar a causa de um incêndio que destruiu uma casa histórica em Fall River na tarde de segunda-feira. Os bombeiros foram chamados para a esquina das ruas Locust e Rock, pouco depois das 15 horas após relatos de chamas a sair da parte de trás da casa. A Comissão Histórica de Fall River lista a casa localizada nos números 386 e 388 da Locust Street como um imóvel no estilo gótico, construído por volta de 1848, conhecido como Albert S. Clark House. A residência faz parte do Registro Nacional de Lugares Históricos dentro do Distrito Histórico de Highlands, em Fall River. Os bombeiros foram retirados do prédio quando o fogo começou a se espalhar rapidamente por espaços vazios, deixando para trás um fumo preto e denso, acrescentou Bacon. Todos os que estavam na casa no momento conseguiram escapar e ninguém ficou ferido. A causa exata do acidente, do incêndio, ainda é desconhecida e não está claro se a casa será considerada uma perda total. Se fosse uma construção nova, eu diria que provavelmente teria que ser demolida. Mas essas casas antigas são construídas como fortalezas, então pode-se surpreender, disse Bacon. A Cruz Vermelha Americana está ajudando os 5 moradores deslocados com roupas e moradia temporária. O proprietário da casa é português. A polícia de Boston, num relatório atualizado, informa que foram presas durante os festejos do dia de São Patrício 12 pessoas. 11 foram indiciadas na segunda-feira no Tribunal Distrital de Boston. A maioria foi acusada de beber sem ter 21 anos de idade e agressão a um agente policial. Os incidentes levam líderes comunitários a ponderar mudanças drásticas, entre as quais o desfile não se realizar na zona sul da cidade nos próximos anos. Organizadores do desfile tentaram travar essa tendência de consumo de álcool em excesso, com o desfile etnográfico a sair mais cedo do que nos anos anteriores, mas mesmo assim, menores acabaram por ter acesso a galões de álcool misturados com eletrólitos, o que pode causar problemas graves na saúde. Karen Reed regressou ao tribunal nesta terça-feira para os primeiros 2 dias de audiências, antes do início do seu segundo julgamento por homicídio no próximo mês.
As audiências estão programadas para serem as últimas antes do início da seleção do júri para o segundo julgamento que arranca dia 1 de abril. A juíza Beverly Cannon analisa moções pendentes que possam influenciar as provas, testemunhas e narrativas que os jurados ouvirão durante o julgamento. Reed é acusada de homicídio na morte do policial de Boston John O'Keefe em 2022. As autoridades alegam que ela o atingiu embriagada com o seu SUV e o deixou na neve, onde ele foi encontrado morto na manhã seguinte. A sua equipe de defesa afirma que ela é vítima de uma grande conspiração envolvendo corrupção policial e que está sendo incriminada pelo assassinato. Uma grande recepção aguarda 4 astronautas que estão de regresso à Terra, entre eles Sunita Williams, de Needham, Massachusetts. Williams e o seu colega astronauta Butch Wilmore passaram cerca de 9 meses no espaço após várias tentativas frustradas de trazê-los de volta. Nem é preciso dizer que as suas famílias e comunidades mal podem esperar para recebê-los de braços abertos. Alunos e professores de Sunita Williams, da Elementary School, assim como toda a comunidade de Needham, certamente estão animados para receber Suni. A cápsula SpaceX Dragon deixou a Estação Espacial Internacional pouco depois da 1 da manhã desta terça-feira. A aterragem está programada para acontecer a qualquer momento na costa do Golfo da Flórida. A missão de Williams e Wilmore deveria durar cerca de 10 dias, mas preocupações com o sistema de propulsão da Starliner os deixaram no espaço por 9 meses. Há um tom de preocupação e apreensão no Boston Children's Hospital, enquanto a renomada instituição de saúde opera um estado de incerteza. O hospital teme que os seus 230 milhões de dólares em financiamento do National Institutes of Health possam ser cortados. A governadora Maura Healey afirmou que pelo menos metade desse valor está em risco à medida que o presidente Donald Trump implementa mudanças no governo federal. Isso significa interromper pesquisas sobre doenças que afetam crianças, disse Healey. Isso impacta descobertas, novos medicamentos e novas terapias, acrescentou o Dr. Kevin Churchwell, de Boston Children's Hospital. A cada sexta-feira, a equipa recebe atualizações sobre novas áreas onde os cortes podem ocorrer, disse Churchwell. Até agora, a pesquisa sobre vacinas foi a mais afetada. Temos trabalhado com o CDC e FDA e vimos um bloqueio total nesse setor. No entanto, a administração Trump mantém a sua postura, continuando a limitar as concessões com muitos argumentos que o governo federal desrespeitou ordens judiciais ao fazê-lo. Presidentes e administrações sempre seguiram ordens judiciais federais, disse Healey. Isto é muito preocupante. Healey afirma que esta frustração deve-se transformar em ação. É importante educarmos os membros da administração Trump e o presidente Trump sobre o impacto de cortes como estes na pesquisa médica, afirmou a governadora democrata. A vitamina K desempenha um papel importante no metabolismo ósseo e na manutenção de uma massa óssea saudável. É muito importante, especialmente para mulheres na pós-menopausa que estão preocupadas com a perda óssea. Começa por dizer ao Today a dietista Natalie Rizzo. Nesta conversa foram igualmente revelados alguns alimentos em que deve apostar quando quer aumentar os níveis desta vitamina. Salsa é um deles que pode reduzir o risco de vários tipos de cancro e tem sido associada a uma melhor saúde cerebral. As couves de Bruxelas são indicadas por cortarem com antioxidantes, que é capaz de reduzir os níveis de compostos inflamatórios. Os espinafres também são obrigatórios para aumentar a vitamina K no organismo. Haja Saúde é levado até si pela South Coast Health, mais do que medicina. A partir do ano letivo 2025-2026, Harvard College será gratuita para estudantes de famílias com receita anual até $100 mil, cobrindo mensalidades, taxas de alimentação, moradia e outros custos. Estudantes de famílias com rendimento anual até $200 mil terão mensalidade gratuita com a ajuda financeira adicional e muitos estudantes de famílias com salários acima dos $200 mil também poderão qualificar para auxílio financeiro. O programa expandido é anunciado esta semana, permitirá que aproximadamente 86% das famílias nos Estados Unidos se qualifiquem para a assistência financeira da Harvard College, reforçando o compromisso da universidade em garantir que todos os alunos admitidos tenham os recursos necessários para se matricular e se formar. Foi um dia muito especial para este menino de 5 anos, que recebeu um transplante ao coração. O seu nome é Lincoln e é um apaixonado por bombeiros. Sabendo disso, vários agentes policiais de Boston estiveram com a criança que teve que esperar 300 dias para receber um coração compatível no hospital infantil daquela cidade.
As imagens falam por si. É visível a satisfação do menino que finalmente recebeu alta hospitalar e, ao sair do hospital rumo a casa, foi aplaudido por vários polícias. No mês passado, Lincoln teve uma visita especial dos bombeiros de Boston, que se deslocaram ao hospital com 5 caminhões no dia do seu aniversário. O presidente Donald Trump fala com o presidente russo Vladimir Putin para o fim à guerra na Ucrânia. A confirmação da conversa foi dada na segunda-feira pelo próprio presidente Trump, depois da Casa Branca ter avançado que os dois líderes iam encontrar-se esta semana. São desenvolvimentos que surgem depois de uma nova resposta da Rússia. O Kremlin só aceita falar de cessar-fogo se houver garantias que a Ucrânia não entra na NATO. Isto mesmo foi confirmado por Putin ao enviado especial dos Estados Unidos da América a Moscovo. Ainda sobre as tempestades do fim de semana, 11 estados foram fustigados por tornados que deixaram um rastro significativo de destruição. Dezenas de pessoas morreram na sequência de ventos fortes que derrubaram veículos pesados, troncos de árvores e telhados. No estado do Missouri, os danos são extensos. Um centro comercial ficou totalmente destruído. Em Oklahoma, as tempestades causaram fogos florestais que causaram a morte de pelo menos 4 pessoas. De acordo com as atualizações, 42 pessoas perderam a vida durante estas tempestades, enquanto milhares estão desalojados. Um novo estudo revela que é necessário, em média, poupar 1,5 milhões de dólares para a aposentadoria. Foi elaborado um gráfico em que mostra por quanto tempo 1,5 milhão durará. Massachusetts é o estado da região da Nova Inglaterra em que o custo de vida é mais caro, com os aposentados a gastar em média de 65.117 dólares por ano, o que significa que a sua conta de poupança de 1,5 milhão durará cerca de 23 anos. Em Rhode Island, o mesmo montante será suficiente para 34 anos, uma vez que os gastos anuais são, em média, 44.387 dólares. O tempo, New Bedford, para esta noite, céu parcialmente nublado, vento a soprar de norte a nordeste de 5 a 10 milhas por hora, as mínimas a rondar os 35 graus. Para amanhã, um dia soalheiro, ventos a soprar de nordeste de 5 a 10 milhas por hora, as máximas a atingir os 59 graus, as mínimas a rondar os 39. Para Boston, esta noite, céu parcialmente nublado, vento a soprar de norte a nordeste de 5 a 10 milhas por hora, as mínimas a rondar os 36 graus. Para amanhã, um dia soalheiro, ventos a soprar de leste a nordeste de 10 a 20 milhas por hora, as máximas a atingir os 53 graus, as mínimas a rondar os 39. Para Providence, esta noite, céu parcialmente nublado, vento a soprar de norte a nordeste de 5 a 10 milhas por hora, as mínimas 34 graus. Para amanhã, um dia soalheiro, ventos a soprar de nordeste de 5 a 10 milhas por hora, as máximas a atingir os 62 graus, as mínimas a rondar os 39. O tempo é levado até si pela Net Insurance Agency. Veículo, casa e negócios protegidos, tranquilidade na sua casa. Net Insurance Agency, honestamente. Se está com dificuldades em pagar a sua conta de gás natural da Liberty, telefone para 800 544 49 44. Ajuda disponível. Liberty, energia e água para a vida. Já a seguir de Portugal, há mais portugueses em risco de pobreza.